Pessoal, hoje é dia de análise, tivemos o episódio 10 de Dragon Ball Daima e eu vou falar das partes mais importantes desse episódio. Uma parte da origem dos universos foi explorada, os Kaioshins, já tivemos uma ligação com o Dragon Ball Super e tudo mais, e também falar do poder do Majin Buu, que aparentemente não é lá essas coisas. Então acompanhe a gente agora. Fala galera, beleza? Cássio na área, mais um vídeo do canal começando, e hoje tivemos o episódio 10 de Dragon Ball Daima, ou seja, metade de Dragon Ball Daima já se foi, já que serão 20 episódios. O episódio já começa com o Majin Buu desafiando o Tamagami No.1. A gente já ia pensar que o Majin Buu ia vir no mesma pegada do Kid Buu. O Kid Buu ele era pura maldade, o cara era forte pra caramba, peitou o Super Saiyajin 3 do Goku. E no caso, inicialmente, o Majin Buu até fez isso. Eu vou falar umas pontos interessantes. Primeiro, que sempre quando ele vai começar a batalhar, ele faz algumas poses de luta engraçada. Até lembra um pouco que ele tá lutando Kung Fu. Até chegou a fazer referência às forças especiais Ginyu, que antes de cada luta sempre fazia posições de batalha. O que eu achava bem legal, parecia o Super Sentai, os Esquadrão, a força especial Ginyu. Aí a gente viu o Majin Buu lutando contra o Tamagami No.1. Ele começa num fight até que interessante. A gente no começo da luta vê que o Majin Buu e o Tamagami No.1 tá acirrado. Só que isso era uma impressão que a gente tinha inicialmente, que o Majin Buu estava pressionando o Tamagami No.1. Tanto é que ele usou alguns ataques interessantes. O Majin Buu lançou grandes bolas de energia, ataques consecutivos, inclusive o Tamagami No.1 tem uma barreira igual o Android 17, conseguiu parar os ataques dele. E por último, os dois últimos ataques do Majin Buu é um turbilhão de energia, e no caso ele ficou surpreso de todos os ataques dele não surtirem efeito no Tamagami No.1 e ser nocauteado pro canto. Toda hora que ele ia pra cima, o Tamagami dava um soco, um chute, algum golpe nele. E o último ataque do Majin Buu foi um raio extremamente poderoso com a boca, que o Tamagami No.1 recebeu de frente. Aquilo sequer fez cicatriz ou deixou algum risco, algum arranhão no Tamagami No.1. Tanto é que o Majin Buu ficou pasmo. O cara ficou tipo, ó o rosto dele de medo, ó o suor surgindo. Cara, o Tamagami No.1 é muito forte. O Majin Buu não tinha como ganhar dele ali. A gente especulava que o Majin Buu ia ser no mesmo nível do Kid Buu ali, porque foi a Marba quem criou os dois. Ele foi feito com célula do Majin Buu. Foi usado uma semente de Saibaiman. A Marba disse que fez ele com vários tipos de criatura. Então a gente esperava que, nossa, o Majin Buu ia derrotar o Tamagami No.1 e absorver ele, mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que ele desiste da batalha. Então, no meu ponto de vista, isso foi meio broxante. Eu esperava mais desse vilão, a não ser que a Arinsu descubra o terceiro olho, que a gente já sabe que tá aquele gordinho terceiro olho no cinto dele, e implante o terceiro olho no Majin Buu, dando o poder final que ele precisa. Mas a gente até agora não sabe se o Majin Buu tem os mesmos poderes no caso do Majin Buu, de se regenerar, ser intangível. Porque o Majin Buu, você podia arrancar a cabeça dele, o braço, a perna, o pescoço, explodir ele se reconstituía, ele absorvia os outros, transformava os outros em doce, comia, se fortalecia. A gente não tá vendo esses aspectos do Majin Buu no Majin Buu. Tanto é que a Arinsu ficou decepcionada com ele, ela fala, e ele fala, aquela coisa era muito forte, mas eu também sou. Ele fala que ele é forte, e de fato o Majin Buu é forte. Só que ele não é tão forte quanto a gente esperava. A gente foi com muita sede ao pote, a gente pensou que ele ia ser que nem no caso o Kid Buu, e não foi assim. Eu acredito, pelo nível de poder atual do Majin Buu, que ele deve ser um Super Saiyajin 1, assim, talvez 1,5, pelo nível de poder dele. O Tamagami No.1, eu acredito que tá num nível de um Super Saiyajin 3. Eu acho que vai ser o Super Saiyajin 3 do Goku que vai enfrentar o Tamagami No.1, os dois lutando ali, vai ser um pé de igualdade tremendo.
E o ponto também é que o Majin Buu fez algumas piadas. Ele falou: além disso, eu canto bem, sou rápido e ótimo para fazer compras. Ele fez meio que uns trocadilhos. A cara da Arinson até suando aqui, ela ficando desgostosa que o plano dela foi pelo ralo, inicialmente. Aí a gente vai parar essa parte. Vamos agora para a parte do Goku e do povo. A gente viu que o Goma, o Deguesso, estão, no caso, vigiando o Goku e Patrulha Limitada. Estão assistindo eles em tempo real. E a nave do Goku e dos demais é destruída. Aí a gente vai começar a falar dos pontos importantes de Goku e Vegeta até agora e de Companhia Limitada. Primeiro, que o Goku acabou de testar o primeiro inseto medicinal, aquele que recupera a energia e também, no caso, enche a barriga. O próprio Goku comeu o inseto medicinal, a energia dele voltou, a estamina, ele ficou mais cheio porque ele estava com fome. Então, esses insetos medicinais são muito bons para vários tipos de situação. Eu tô doido para ver a fusão de Goku e Vegeta com esses insetos. Outro ponto interessante, eles chegaram no lar antigo dos Namekuseidin. A gente até pode ver semelhanças do planeta de Namekusei, onde o Freeza destruiu, com aqui. Inclusive, ó, você vê várias árvores aqui. Essas árvores foram árvores que eles falaram no episódio que os Namekuseidin levaram para outro planeta para plantar. Então, a Namekusei que a gente conhece, que o Freeza destruiu, são plantas dessas árvores que os próprios Namekuseidin trouxeram do Makai. E aí a gente vê que o Goku foi buscar o Vegeta e os demais para dar uma carona para eles. E aí vai começar uma sequência muito interessante, pois vai retratar o Piccolo, vai retratar os Glint, que é o Kaioshin, vai retratar a origem do universo de Dragon Ball. Primeiro, Piccolo fala: agora que você mencionou, este lugar parece familiar, me dá é tão agradável, me dá nostalgia. Ele fala que ele nunca conheceu esse lugar, mas traz uma nostalgia porque o pai do Piccolo era de lá. Porque, para muita gente que não sabe, esse Piccolo aqui, ele é o Piccolo e o Kami-sama, e automaticamente o Piccolo da Daimao junto. Ele é a mesma pessoa que os três. Então, ele tá falando literalmente do pai original dele, que saiu do Makai para ir para Namekusei, para criar a nova Namekusei. E aí o Shin fala que os Namekuseidins têm habilidades especiais e são considerados muito valiosos. Que é uma coisa que a gente sabe, não só criar as esferas do dragão, ou criar os Tamagami, ou no caso, como o Piccolo Daimao criou o Cymbalon, criou o Tamborim, eles tinham esses poderes e muito além, que eles eram tratados como escravos. Os Namekuseidins são muito valiosos. Isso explica porque o Goma sequestrou o Dedê criança, porque o Namekuseidin vale muito, é habilidades especiais. E aí começa a origem do universo de Dragon Ball, falando que há muito tempo, para expandir o reino do Makai, o rei do Makai de antigamente mandou um poderoso Super Majin Rimus. Um poderoso Super Majin Rimus criasse o universo. Essa parte aqui é interessante. Um poderoso Super Majin Rimus criasse o universo. Esse é o Rimus. Sim, a maior autoridade do universo. É falado aqui. A maior autoridade do universo é o Super Majin Rimus, que é esse daqui. Ele criou todos os universos, não foi um só. Todos os universos, vários universos foram criados por ele. Então, esse cara aqui deve ser forte pra caramba. E agora, parando um ponto para analisar, isso aqui é de Dragon Ball Super, no caso. Lembra quando o Whis falou pro Goku que o Daishinkan estava entre os 5 maiores guerreiros entre todos os universos? Pois bem, a gente sabe que um é o Daishinkan, a gente sabe que um com certeza é o Zarama, o antepassado do Piccolo, que criou as super esferas do dragão, e com certeza o outro deve ser esse Rimus. Então Rimus, Zarama e Daishinkan com certeza fazem parte dos 5 mais fortes. Ainda tem 2 para ser divulgado. Eu espero que um desses 2 seja um Saiyajin do passado distante. Isso seria interessante. Pulando essas partes, é dito também que muitos Majins começaram a se mudar para vários desses universos. Ou seja, não para um, mas para vários. Rimus escolheu um número seleto de Glints. Olha aqui o Goaço e todos os outros Kaioshins de todos os outros universos aparecendo. E falou, ele nos enviou para monitorar os universos como Supremos Senhores Kaiô. Ou seja, esse Rimus escolheu os Supremos Senhores Kaiô de todos os universos para monitorar esses universos. Lembrando que os Glint
tem ligação, no caso, com os deuses da destruição. Porque se o Kaioshin morre, o deus da destruição também morre. Então a gente tem que ficar esperto. Como surgiu realmente os deuses da destruição? Será que foi esse Rimos que criou? Será que os anjos e o Rimos são seres diferentes ou são a mesma pessoa? Não sei, mas é interessante. A gente existe os anjos, existe também esse Rimos, que é um Majin. Eles são praticamente criaturas opostas um ao outro. Uns criaram os deuses da destruição, os outros criaram os supremos senhores Kaiô. Olha que interessante. E aí é dito: e o que então todos os seres vivos do universo são descendentes dos Majin? A Bulma pergunta. E no caso o Shin responde: nem todos. Nem todos os seres do universo são descendentes dos Majins. Os Terráqueos e os Saiyajins nasceram depois que o seu universo foi criado. Por isso Goku, Vegeta, Bulma e os demais não são descendentes do Majin. Como já foi explicado anteriormente, tem que ter orelha pontuda para ser descendente. Isso é interessante. E ele também fala: muitos ancestrais dos Glindes se mudaram para um planeta próximo a Rimos. Ou seja, existe alguns planetas próximo a Rimos. Mas aonde está o Rimos no universo? Aonde ele se encontra? Esses são os mistérios. Uma coisa que eu gosto em Dragon Ball Daima é que todo episódio tem um mistério para ser revelado. E esse foi no caso desse episódio. Ele fala que na época o Warp Samar era usado livremente entre os reinos. Até que o antecessor do Daburá, o Aburá, um é Daburá, o outro é o Aburá, que veio antes dele, limitou a usar o Warp Samar. E também o Kaioshin menciona que os Kaioshin praticamente estão em extinção. Por quê? Porque as 5 árvores que criavam os Kaioshin, que eles nasceram de árvores, secaram e morreram. Então o mundo dos Kaioshins, dos Glind, já não existe mais. É a terra seca e destruída. Isso é um ponto interessante. Até a Bulma coloca: então os Glind vão acabar entrando em extinção? E o Shin fala que sim. Uma hora ou outra os Glind vão entrar em extinção. Pode ser por isso que a Arinsu quer virar a rainha do Makai. Também temos um ponto interessante. Temos o Vegeta dizendo: temos que ir para o próximo Tamagami e pegar a próxima esfera do dragão. E agora o ponto mais crucial aqui. Eles entram na aeronave pronto para partir e eis que alguém está indo andando lentamente até a aeronave. Vemos essa pessoa, no caso é o Neva, aquele Namekuseidin poderoso que pegou as esferas da Terra, fez elas deixarem de ser pedra. O cara é fora de série para um Namekuseidin. Até o Piccolo falou que ele é forte. E eu não confio nele, porque ele deu aquele sorrisinho dele. Cara, esse cara vai se tornar vilão, velho. Todo mundo, repara, todo mundo que sobrou dos especiais no reino do Makai, no caso Deguesso, Arinsu e no caso Neva, ó, os Glind foi todo do Makai pro mundo exterior. Só sobrou o Deguesso, que não se encaixava com nenhum Glind, e a Arinsu, que é praticamente uma cientista maluca. E no caso, todos os Namekuseidin também foram pro mundo exterior, menos o Neva. Por quê? Porque esses três não bate bem da cachola. Então esse cara aqui pode ter algum plano terrível. E no caso, o próximo episódio vai ser, no caso, intitulado Lendário, e é o Vegeta batalhando, no caso, com um Tamagami, beleza? Vamos ver o quão forte esse Tamagami aqui, e se o Vegeta vai ter que usar o Super Saiyajin 2 para derrotá-lo. E você, o que achou do episódio de hoje? Comenta aí. Falou, fui!